Muito boa noite. Boa noite ao pessoal aqui do Instagram, boa noite ao pessoal do Facebook. Estamos aqui para realizar o nosso evangelho online, nosso evangelho semanal, né? Toda segunda-feira estamos aqui conectados para poder estudar um pouquinho dos ensinos de Jesus, aprender um pouco mais a cada semana do seu evangelho de luz, porque muito há hoje essa necessidade, devido a todos os acontecimentos e tudo que a gente está vivendo, sendo realmente chamados a esse conhecimento, realmente, porque é o que nos fortalece na nossa senda, né, na nossa vida diária. Então, hoje, eu trouxe aqui uma parábola, onde a gente vai falar sobre ela, e antes que a gente comece, nós vamos fazer, então, a nossa prece, né, de sempre, para iniciar os nossos trabalhos, né, pedindo a Jesus que esteja no meio de nós mais uma vez. E Ele está, como sempre, sempre esteve e sempre estará. Então, nós te rogamos, Mestre amado e querido, a sua presença amiga entre nós, que esteja presente nos nossos lares, e que possa, Senhor, mais uma vez, com a sua doçura, com o seu amor e com toda a sua inteligência, trazer para nós os conhecimentos acerca do reino de Deus, acerca da nossa vida. Nós te rogamos, Senhor, que abençoe mais esse evangelho e que permita que nós possamos realizá-lo com toda a paz, com toda a harmonia, pedindo Arcanjo Miguel que faça proteção em todos os lares aqui representados, para que nós possamos falar sobre a palavra de Deus, dentro da proteção divina, dentro dessa energia poderosa do Evangelho, dentro dessa energia do Cristo que está dentro de nós. E assim, de nossa parte, nós pedimos licença e iniciamos o nosso evangelho dessa noite. Muito boa noite para quem entrou agora, durante a prece. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, aqui nosso evangelho, né? Nosso cantinho semanal. É tão gostoso, é a melhor parte da semana, é essa que a gente se reúne aqui, né? Como uma família, realmente, para fazer o evangelho. E eu quero também falar para vocês, lembrar que este evangelho fica salvo aqui no IGTV, fica salvo também no Facebook, mas ele vai lá para o meu canal do YouTube, né, depois. Então, vocês podem indicar para as pessoas. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Ângela Esteve 17. Só colocar Ângela Esteve, o número 17, vai aparecer, lá tem todos os evangelhos, lives que eu já fiz também pelos canais, e tem bastante material lá bacana, tá? E também eu quero avisar para vocês que o YouTube, se a gente não curte, não se inscreve, a gente não tem ferramentas para fazer maiores divulgação. Então, a gente precisa realmente, né, dessas inscrições para a gente poder ter mais ferramentas. Senão, não dá para fazer muito mais do que a gente já tem feito. Então, vamos lá. A parábola, né, do evangelho de hoje que a gente trouxe para a nossa reflexão da noite é a parábola do trigo e do joio. E por que eu friso que a palavra primeiro é o trigo e depois que é o joio? Porque na ordem até do sentido dessa parábola, o trigo vem em primeiro lugar. Porque o trigo é que é plantado. O joio, ele surge, né? Mas, na realidade, a parábola, o correto, é a parábola do trigo e do joio. Então, essa parábola ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, de versículos de 24 a 30, que eu vou ler para vocês. Que diz assim:
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? E aí o Senhor diz: Não, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Ora, é muito essa parábola, né, nesse universo agrícola que Jesus se comunicava, né, porque a gente vai vendo no estudo das parábolas do Evangelho, o universo é um universo agrícola, né? Naquela época não tinha indústria. Então, tudo se refere a sementes, aos cuidados com a terra e tudo mais. E naquela época, não se tinha a preparação da terra como nós temos hoje, né? A adubagem, toda a fertilização, essa coisa toda, ela não tinha esse preparo todo. Então, o que acontecia? Eles jogavam as sementes. Então, foi jogada nessa terra as sementes do trigo. E eram sementes boas. O problema é que daí começou a nascer o joio. O joio, só para vocês entenderem, ele é igualzinho ao trigo. Se você pegar um raminho de trigo e o joio, ele é igual. E aí, quando os servos perceberam que esta planta estava indo junto, chega para o Senhor e fala: se quer que arranca. E ele fala: não, porque a planta ainda estava muito novinha. Se você puxar da terra, o joio, o trigo vai vir junto. E aí não vai ter plantação nenhuma. Olha que figura de linguagem, que alegoria que Jesus se utilizou para falar sobre o reino de Deus aqui na Terra, para falar sobre a nossa casa planetária. O que é que significa tudo isso? Então, primeiro, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar que a gente coloca como um lugar bom de se viver, né? O reino de Deus, que Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, enfim, Deus é alegria, é prosperidade. Esse é o reino dos céus. É toda a natureza. É toda a nossa casa planetária. E ele compara esse reino como um campo. E nesse campo ele colocou o quê? Ele colocou trigo. Do trigo nós fazemos pão. Nós tiramos o alimento. Então, essa semente é uma semente que produz o quê? Coisas boas. E o joio? Então, quando Jesus está fazendo essa alegoria de trigo, ele está chamando de trigo quem? Aos filhos de Deus. Ele está chamando o reino de Deus como a nossa casa planetária e os seus filhos que foram colocados aqui. Os seus filhos que são trigo. O que é ser trigo? Ser filho do rei. É ser aquele que defende a verdade, aquele que defende a justiça, aquele que defende o amor, aquele que vive na luz. Esse é o reino do trigo, é o reino da luz e do amor. Mas o que aconteceu? Quando apareceu o joio no meio do trigo,
Quem é o joio? O joio é aquele homem, quando eu digo aqui homem, eu digo no sentido genérico, né, de ser humano, apareceu aquele ser que trazia dentro dele, apesar de ter todas as aparências de bondade, trazia dentro dele toda uma vibração de mentira, de manipulação, de hipocrisia, e se colocou do lado do homem bom, aquele que sempre quer levar vantagem em tudo, aquele que quer tirar proveitos de todas as situações, mesmo que o outro fique em desvantagem. Esse é o joio. Aquele que manipula as verdades, que distorce toda a realidade das coisas, que faz toda uma manipulação por trás do pano. E esse joio está embutido em todas as áreas da vida. Eu sei que vocês pensarem em política, mas também. Mas em tudo. Tem gente que faz teosofia, teologias, defendem ideias que aparentemente parecem verdadeiras. E como já dizia Jesus, que se possível esses lobos poderiam enganar até aqueles cristãos que são sinceros. E aí começa um processo de corrupção, de corromper, como o evangelho foi corrompido, foi distorcido. Os ensinamentos que Jesus trouxe eram muito claros. Essa parábola é super clara. Mas tudo foi corrompido pelo homem. As ideias que ele trouxe, os ensinamentos foram corrompidos. Depois de um massacre enorme aos cristãos, em 380 depois de Cristo, assinou-se um concílio, fez-se um concílio onde assinou-se um tratado onde Roma, o Império Romano, começava a chamar os cristãos, então, para ter o direito de professar o cristianismo e colocou o cristianismo como religião. E aí começou todas as torpezas que a gente já conhece de lá para cá. O que eles fizeram já naquela época? Já passaram primeiro a tirar coisas de dentro dos ensinos de Jesus, como a própria reencarnação, como a igualdade. Imagina reencarnar. Eu hoje sou imperador e amanhã vou vir na condição de escravo. Não tinha como deixar isso. Tirou todo o coração do ensinamento de Jesus. Tirou a visão do ser humano das vidas sucessivas. E aí trouxe toda a confusão, todo o materialismo. Pegou todo o ensinamento de Jesus e aí os homens o que fizeram com isso? Durante todo esse tempo. Foram criando sectarismos religiosos. Aí a igreja, misturada com o Estado, fez toda a sorte de abuso para que depois um outro tanto se protestasse contra e criou outra religião e outra. E fica na briga até hoje para saber quem é o dono da verdade. E é tão simples nessa parábola. É tão simples nessa parábola. A verdade está onde está o amor, onde está a fidelidade, onde está a bondade, onde está a justiça. Aonde está a igualdade, onde está a fraternidade. Tudo que estiver fora disso não é o amor, não é o trigo. Ele se veste, o joio, ele se veste igualzinho ao trigo. E fala manso. E às vezes fala até bonito. As pessoas se emocionam. Aqueles que não detêm muito conhecimento, parece que recebe uma lavagem cerebral. E aí fica na condição de aceitar
tudo aquilo que houve. E é impressionante, porque ao longo do tempo a gente viu pessoas, né, como aconteceu em épocas passadas, Gengis Khan, pessoas se suicidando em massa em nome de uma religião, em nome de uma seita. Gente, nós precisamos parar com isso. O Evangelho de Jesus é tão claro nesta lição. Tudo aquilo que nos afasta do respeito a nós mesmos e ao próximo é joio. É joio. Os fariseus, que eram os que tinham a maior hipocrisia à época de Jesus, porque eles pregavam nas sinagogas e viviam às custas, né, do povo, eles eram contra as meretrizes que andavam junto com Jesus, contra os publicanos e contra todos. Só que o publicano, as próprias meretrizes, dentro da, digamos assim, do seu papel, do que estava acontecendo, eram mais honestas. Por quê? Simplesmente colocou o preço, acabou. Eu não estou defendendo nada aqui, só estou dizendo que não existia essa hipocrisia. Essa fala mansa é isso que muitas vezes nos deixa aborrecido, porque hoje, com toda essa globalização da comunicação, a gente vê gente aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, está lotado de gente que fala de expansão de consciência, que fala de um monte de coisas, e às vezes a gente escuta cada absurdo. Cada absurdo. Como pode uma pessoa que quer promover o conhecimento da alma, promover por trás das entrelinhas um comportamento totalmente nocivo à sociedade? Criar muitas vezes até ONGs, instituições. Para quê? Para fazer lavagem de dinheiro. Então, muito cuidado, muito cuidado. E também não precisa acreditar nas coisas que eu falo, não. Eu estou lendo aqui, por isso que eu gosto de ler a parábola. E eu sempre peço, pensem, pensem. Sempre utilize da razão. A pessoa que gosta do Evangelho, que se afiniza com os ensinamentos de Jesus, que tem o seu coração honestamente ligados a esse ideal, ela tem que estudar e ela tem que pensar. A gente tem que fazer reflexão, por isso que a gente fala que o nosso Evangelho aqui é uma reflexão. A gente tem que refletir nessas palavras, o que isso significa. E esse joio que muitas vezes, que filosofa, que tem uma agenda oculta, que convence as pessoas, está espalhado no mundo. Por isso que eu sempre digo, é muito importante o conhecimento. Sempre invista no conhecimento. Por quê? Porque assim como aqui na Terra, entre nós, os encarnados, existe isso, na quarta dimensão existe também. Não pense que a pessoa, porque desencarna, ou quando a gente desencarnar, que a gente vai estar protegido disso. Quem nos protege é a nossa razão. Quem nos protege é a nossa razão. Por isso, a importância de estudar. Porque isso nós vamos carregar comigo. Esse é o tesouro que nem a traça e nem ladrão nenhum, a traça não pode corroer e ladrão nenhum pode roubar de nós. Para quê? Porque a gente tem que ter o conhecimento para ter discernimento do que é joio e do que é trigo. Por quê? Porque eles são, na sua aparência, iguais. O que é que diferencia o joio, o trigo do joio?
é que quando chega a época de florescer, na época da ceifa, o trigo, ele dá o seu fruto e o joio não. Essa é a diferença. A aparência é igual, mas na hora de ceifar, só quem produz o fruto é o trigo. Porque aquele que foi vazio, aquele que enganou, que ludibriou, não vai trazer resultado nenhum. E nós precisamos ter esse discernimento. Por que é que o Senhor falou para não retirar logo de cara o joio? Ele deu o exemplo da terra. Porque existe um tempo em que, muitas vezes, no âmbito do espírito, aquele joio que convive com aquele trigo, ele aprenda com ele. Ele aprenda e ele pode ter a chance, né, de, convivendo com o trigo, de aprender e de se transformar em trigo. E hoje, nesse momento em que nós estamos atravessando da humanidade, nós estamos vivendo já esse momento da ceifa. O momento da ceifa já começou. E agora o Senhor dessa plantação toda está aqui chamando para ver o que foi de todos esses anos que foram plantados, tudo que foi plantado sobre a terra, quem é que é joio? Quem é que é trigo? Quem é que vai fazer essa separação? Quem é que vai fazer essa separação? Jesus, né, no Evangelho fala que o Espírito Santo viria e que faria essa separação. Se a gente for estudar lá o Evangelho e a gente for lá ver o Apocalipse, isso está falado também. Que haveria esse momento. Por quê? Porque chega no momento de fazer a colheita do fruto. E na hora que eu vou fazer a colheita, eu tenho que pegar o trigo. Para eu recolher isso de bom do trigo, eu tenho que separar do joio. E o que Jesus fala aqui? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. No tempo da ceifa, direi aos ceifeiros, ou seja, aos seus servos, aos trabalhadores da luz, que estão, os espíritos que estão trabalhando ativamente na transição planetária. Eu direi a eles, aos meus ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar. Na lavoura é isso que se faz. No mundo do espírito, no ser humano, esses espíritos que, infelizmente, não se enquadrarem na condição da verdade, da justiça, que não se enquadrarem com a bondade, com o reino de luz, de amor que já foi pregado, que se não se enquadrarem dentro dessa nova sociedade que já começa a surgir lá no horizonte, eles, infelizmente, não poderão mais continuar aqui na nossa Terra, no nosso planeta. Muitos já foram retirados daqui. Muitos já estão, inclusive, fora da nossa órbita. Não só não estão nem mais no plano astral. E outros serão retirados ainda. Os que estão desencarnados serão levados. Está havendo um movimento muito grande disso. E os que estão encarnados vão desencarnar para poder ir. É um movimento que está acontecendo. Aliás, esse movimento vem acontecendo já desde o século XVIII, agora mais ativamente, agora a gente sabe que isso está num processo mais, digamos assim, acelerado. Por quê? Porque agora é o momento da colheita. Toda plantação tem um prazo. Tudo que eu planto, se eu plantar um pé de laranja, ele vai ter o tempo dele até produzir as laranjas. E as laranjas, quando estão maduras,
elas caem do pé se não forem colhidas. E nós estamos, a Terra, o nosso planeta, está nesse momento. Então, o que acontece? Acontece que eu não posso deixar agora, o plano espiritual, o ceifeiro, né, o senhor da plantação, não pode deixar junto agora esses dois elementos. E aí a gente se pergunta, quem é gente trigo? Quem é gente joio? Será que a gente está para ser trigo? Ou será que a gente está para ser joio? É uma questão para cada um agora pensar. Será que na minha vida diária, no meu proceder, eu estou agindo realmente de acordo com o Evangelho? Eu estou na minha lida diária, no meu relacionamento com os meus semelhantes? Eu estou tendo a honestidade necessária? Eu faço o enfrentamento? Ou seja, não precisa me responder, eu não quero saber. Cada um vai fazer o seu exame de consciência. É um exame que a gente tem que fazer diariamente. Se todas as nossas atitudes que nós fizemos durante esse dia, se elas se pautaram dentro da honestidade, dentro da verdade, dentro do nosso proceder corretamente. Porque o homem terreno, durante todos os tempos, ele tem sido um eterno inimigo da verdade. Sempre camuflando alguma coisa, sempre uma mentirinha pequenininha, que eu sempre falo, né? A mentira começa pequena, e depois tem que ter uma maiorzinha para cobrir aquela, depois outra, e outra, e outra, e outra. E quando vai ver, está tudo complicado. Já está tudo envolvido. Começa com um troco a mais que a gente pega e não devolve. Depois, uma coisinha que às vezes a pessoa tira, e eu já vi isso, tira lá do supermercado. Depois, uma coisinha aqui, outra ali. E quando vai ver? Começa com um deslize no nosso comportamento em relação a uma pessoa. Começa com uma coisinha pequena, e quando vê, o negócio já está grande. Então, em todas as áreas da nossa vida, será que a gente está sendo trigo ou a gente está sendo joio? Esse é o ponto para a gente pensar. Porque as religiões fizeram o papel de separar todos os cristãos em facções, cada um defendendo a sardinha para o seu lado, e nós chegamos num ponto em que não houve mais concordância de nada. Aliás, chegamos a um ponto, ao cúmulo de ter as cruzadas, né? Que é uma mancha na nossa história. Uma mancha enorme que nós temos na nossa história. Dentre outras, né? Porque nós temos aí, se a gente ficar contando quantos 1000 anos de guerra. E tudo isso, pela lei da causa e efeito, acaba voltando para cá. Até quando a Terra vai ficar assim? Só revendo os efeitos de causas que o homem causa. E os espíritos que já estão cansados disso? Vai ter que conviver com tudo isso? Aqueles que realmente têm a vontade da mudança, aqueles que realmente têm a sinceridade de querer um mundo melhor, até quando vai ter que conviver com tudo isso que a gente assiste? Com toda essa injustiça?
com toda a corrupção que campeia por aí, e a gente é obrigado a assistir nos noticiários, porque tudo isso nos afeta. Não adianta dizer que o problema é dos outros, não é dos outros. O problema é sempre nosso também. Nós temos uma coparticipação com tudo isso. É como eu sempre falo, se a gente fosse bonzinho, nós não estaríamos encarnados aqui. Estaria lá em Júpiter. Mas não é o caso. Então, hoje é o momento em que nós somos chamados à nossa razão espiritual, que a gente abra os nossos olhos, para que amanhã a gente não tenha que voltar a ficar espiando situações. Então, não importa se o parente que mora com a gente, se o vizinho, se a pessoa que está na rua, que está na condução, que está no supermercado, está fazendo errado. A questão somos nós. A gente vai se deixar contaminar pelo que todo mundo faz? Ou a gente vai fazer o que é certo? Esse é o ponto. E é um desafio. Porque muitas vezes a gente querer fazer o que é certo, muitas vezes a gente leva até nome por isso. Mas a lição mais clara, impossível. É uma lição que fala muito sobre a transição planetária. Mais explícito, impossível. Impossível. Agora, a gente tem que sempre ver que mesmo que até esse momento de hoje você foi um joio, não se desespere. Porque Deus, porque Jesus, ele espera que a gente faça a nossa transformação, não importa quando. Ele espera que a gente faça no momento em que a gente tem a oportunidade de saber. Pode ser que até esse evangelho você não tinha se dado conta disso. Mas que hoje tocou esse ensinamento de Jesus no seu coração. Que hoje esse questionamento te fez pensar. Então começa a mudar a partir de agora. A partir de agora. A vida é vivida no presente. E toda mudança que nós queremos fazer, a gente só pode fazer no presente. Tudo que nós já passamos, tudo aquilo que foi vivido, foi vivido. O que vem ainda não veio. E a gente só pode viver esse momento atual. Então, toda mudança pode ser feita agora. O que não pode ocorrer é o contrário. É quem é joio, quem está vivendo a sua situação de honestidade e, de repente, se vê corrompido. Porque isso também pode acontecer. Por invigilância. No evangelho da semana passada, nós falamos sobre a vigilância. E muitas vezes as pessoas se perdem por invigilância. Porque às vezes precisava esperar só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais, antes de tomar uma decisão errada. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas fazem determinados acordos, ou às vezes aceitam determinadas coisas por desespero. Mas vamos pensar um pouco. Tem uma história que eu gosto muito, ela já é mais antiguinha e talvez até vocês já conheçam, que fala da história da pessoa que foi escalar uma montanha e quando ela estava bem alta, ela precisava descer da montanha. E começou a nevar muito, e nevava, e ela vinha descendo com a corda. E chegou num determinado momento em que a corda acabou. E como estava nevando muito, estava aquela borrasca, ela não conseguia enxergar o chão,
Então, ela ficou desesperada e ela começou a clamar por Deus. Então, ela pedia a Deus, Senhor, salva a minha vida. Senhor, manda o seu anjo aqui para me ajudar. E aí uma voz falava dentro dela, pula, pula. E a pessoa lá agarrada na corda, morrendo de medo, né? Porque não sabia a que altura estava no chão. Enfim, ela se agarrou à corda e acabou morrendo congelada. E quando foram retirar a pessoa de lá, ela estava a 1 palmo do chão. E se ela tivesse pulado, ela teria sobrevivido. Então, não importa, às vezes eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, todos nós estamos, todos nós, eu me incluo nisso também, claro. Mas vamos esperar um pouco mais, vamos ter a fé, vamos ter a paciência de não enfiar os pés pelas mãos na hora do desespero. Porque é o que a gente faz. Na hora do desespero, todo mundo atropela tudo. E muitas vezes a gente faz um monte de besteira que depois a gente vai se arrepender. Então, vamos segurar um pouquinho. Vamos nos segurar um pouquinho na nossa fé. Vamos confiar na bondade, na providência de Deus, que não desampara ninguém. É claro que a gente tem que ter a nossa ação. Nós temos que trabalhar, nós temos que falar, nós temos que reivindicar, sim, nós temos que ser pessoas atuantes no mundo. E quando as coisas estão erradas, sim, a gente tem que saber enxergar o que está errado. Mas cuidado também com isso. A lição de vigilância também é muito grande para a gente não se tornar um joio. O que eu vejo é um monte de brigas, de pessoas brigando nas redes sociais, brigando com política. Lembre-se, Jesus, ele não atacava as pessoas, ele atacava o problema. Ele atacava o mal. O mal tem que ser falado, tem que ser corrigido. E não é brigando que a gente vai conseguir resolver qualquer coisa. Tudo é resolvido com a união. Com a união. Toda vez que se separa, por que é que a política criou partidos políticos? Porque toda vez que se separa, se perde a força. A gente tem que aprender a pensar. E eu falo para vocês sempre, a melhor forma da gente aprender a pensar nesse mundo é entender os ensinamentos de Jesus. Toda filosofia, toda teosofia, e eu digo que até toda ciência está embutida dentro desse evangelho. E que se a gente começar a prestar atenção nessas palavras, e que se a gente realmente começar a perceber tudo que está sendo dito nas entrelinhas, nós vamos adquirir, sim, conhecimentos para que a gente ande com segurança, não só nas ruas da terra, mas em qualquer lugar aonde a gente vai se manifestar no plano espiritual. Porque a linguagem de Jesus é uma linguagem universal, que se aplica ao universo. É uma linguagem crística, é uma linguagem das leis de Deus, que são leis imutáveis, imutáveis, que não têm mudança, que é diferente das leis da terra. Então, que a gente possa pensar muito bem nisso, porque quando ele fala que vai ajuntar o joio e atar em feixes para os queimar, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele vai tirar todo esse mal, vai ser retirado da terra. E é o que vai acontecer. Nós sabemos disso, a grande maioria dos vídeos que a gente tem visto em todas as áreas espiritualistas,
e até nas áreas científicas, hoje estão cientes disso. E aqueles que realmente estiverem imbuídos no sentido de ter um mundo melhor, terão a Terra como um planeta para viverem aqui. Porque a gente não vai viver só essa vida aqui. Tem outras pela frente. Então, essa é uma grande oportunidade que está sendo dada a todos os espíritos, não só os que já têm várias encarnações aqui, como a gente sabe através da mediunidade do Divaldo Franco, tem um livro chamado Transição Planetária, em que outros espíritos foram também dada essa oportunidade de vir reencarnar aqui para fazer esse processo. Esses outros que serão retirados daqui já estão sendo levados por um outro planeta, que também será, digamos assim, orientado pelo próprio Cristo. Eles não são espíritos que vão estar largados, ou porque a gente fala que é degradado, que vai estar lá simplesmente largado. Não, não é isso. Eles vão, aí sim, se encontrar com outros, digamos assim, outros irmãos nossos de humanidade, numa situação ainda mais jovem, um planeta onde é mais primitivo tecnologicamente, e eles poderão levar os seus conhecimentos. Tal qual aconteceu com a Terra. Porque com a Terra aconteceu a mesma coisa. A questão de mais ou menos uns 12 a 7 mil anos atrás, nós tivemos aqui, né? O planeta recebeu aqui a presença dos espíritos que vieram da constelação do Cocheiro, que a gente chama, né, de capelinos, né, da constelação de Capela, que vieram aqui e se espalharam no planeta, né, que geraram as grandes raças, né, as raízes que foram os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus. E esses povos foram se espalhando pela Terra, fazendo a miscigenação com os espíritos aqui viventes ainda dos terrícolas, e foram eles que trouxeram toda o começo do desenvolvimento da tecnologia que nós temos hoje. Porque a época que eles vieram, nem a roda havia sido inventada ainda. Então, esses espíritos que foram retirados daquele orbe, porque eram o joio daquele planeta, tiveram a oportunidade de trabalhar aqui, encarnação pós encarnação, para se tornarem trigos também. Porque o pai maior, ele não abandona nenhum dos seus filhos. Ninguém está condenado ao fogo do inferno perpétuo. Vamos tirar essa crença da cabeça, porque isso não existe. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Então, Deus, sendo amor, ele não poderia condenar nenhum dos seus filhos, se todos nós emergirmos dele. E ele também não tem pressa, porque Deus é eterno. Quem tem pressa somos nós. Porque quem já está cansado de sofrer, quem já está cansado de viver, de ver realizar coisas que não trazem felicidade para dentro de nós, então a gente já vai estar se preparando para viver esse novo tempo. E eu espero, sinceramente, que a gente possa, mesmo que hoje a gente não possa achar que nós não somos um grande trigo, mas a gente pode se tornar a cada dia. A gente pode fazer essa transformação. Ela é totalmente possível. E o amor de Deus, o amor de Jesus está disponível para todos nós para isso. Ele nunca desamparou ninguém. Jesus veio justamente trazer para nós que a vida continua. Não só continua aqui na matéria, mas que a vida continua após
a nossa saída desse corpo material. Tanto é que ele mesmo ressuscitou ao terceiro dia para provar isso para nós. Então, quando alguém disser, eu não tenho certeza que a gente vive depois da morte, ele fez essa manifestação para ficar bem claro isso. Bom, não precisa nem desenhar, né? Se mesmo assim a pessoa ainda não consegue perceber isso, é porque realmente ela ainda não despertou para a natureza espiritual. Se nós achamos que nós somos criados por um Deus que é bom, nós não podemos imaginar um Deus onde, como Jesus disse, onde a gente pede um pedaço de pão e ele oferece uma pedra. Então, nós temos que pensar muito nisso. Ninguém vai ficar desamparado do amor de Deus, mas cabe a nós, cada um de nós individualmente, e a gente precisa ter essa consciência de individualidade também. Cada um de nós individualmente, procurar a nossa melhoria. Como eu já falei aqui de outras vezes, quando um melhora dentro de um núcleo, a gente faz a mudança também ao nosso entorno. Acreditem nisso, porque isso é real. E eu espero, sinceramente, que essa lição do Evangelho, da parábola do trigo e do joio, tenha tocado no seu coração, tenha feito você pensar um pouquinho. Porque para isso é que a gente estuda o Evangelho, para isso que a gente faz essas reflexões que são tão importantes para a nossa vida. Que nessa semana, nos nossos atos, em tudo aquilo que a gente fizer na nossa vida, vamos pensar um pouquinho. Antes de tomar uma decisão, se você está tomando uma decisão como joio ou como trigo. E que eu espero que a gente possa produzir muitos frutos. Muitos frutos. A partir do momento em que a gente já vai ter um evangelho que a gente escute aqui, a gente já tem muito que passar para aquele que está do lado, para aquele que precisa, para aquele que quer. E eu tenho muita confiança nisso. E é por isso que toda semana o meu coração se enche de alegria para estar aqui junto com vocês. E nós vamos, então, agradecer a Deus, agradecer a esse mestre tão amoroso, que sempre nos traz tanta lucidez e calma para os nossos corações. Né? Porque conforta através da razão o nosso coração. É sempre assim. Através da razão satisfeita, o nosso coração se tranquiliza. E a gente, então, vai agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, pedindo a Ele que olhe por cada lar aqui representado, pedindo a Ele que possa escutar a prece de cada um, possa abençoar esses copos com água, essa água fluidificada que é colocada, que a gente possa, nesse instante, receber tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós estamos pedindo. Nós rogamos a Jesus que derrame a sua luz sobre nós, sobre o nosso entendimento, que fortaleça a nossa fé, para que a gente nunca se desvie do caminho do bem. Sabemos que somos almas que procuram pela redenção, que já erramos muito no nosso passado espiritual. E é por isso que nós pedimos essa fortaleza que o Evangelho nos dá, esse entendimento nos dá. Amado Jesus, olha por todos os nossos irmãos de humanidade. Estejam eles onde estiverem, em qualquer plano de vida. Que o seu amor, que a sua luz possa envolver toda a terra nesse momento. Possa envolver também os nossos lares, os nossos entes queridos. E a todos aqueles que trabalham no amor, na luz, na bondade, na caridade. Te agradecemos, Mestre, por essa oportunidade.
te agradecermos por nos manter sempre unidos no seu coração. E licença para encerrar o nosso evangelho desta noite dizendo: Pai nosso que estais no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de luz e seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos espaços infinitos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós também vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos nas tentações das nossas próprias imperfeições ainda não vencidas, e livrai-nos, se possível, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos pela presença costumeira, sempre aqui no nosso Evangelho. E eu quero lembrar para vocês que o nosso curso, né, o Viver Consciente com Apometria, né, que foi aquela promoção que eu tinha feito da época da pandemia, eu ainda resolvi repetir nessa turma, né, a 15ª turma, é a última turma que vão ter 2 cursos em um, tá? O mês que vem eu devo lançar o curso Viver Consciente separado, e depois o curso de apometria separado também, tá? Então, aproveita essa turma que deve começar a ter a sua aula inaugural agora em fevereiro, dia 2, faz a sua inscrição, porque, olha, são 2 cursos lindos que você está investindo apenas em um, na realidade, e está levando todo esse material que eu preparei com muito amor, com muito carinho. Pessoal que já fez o curso, eu tenho todos os depoimentos, né? Tem gente que está aqui no Evangelho, que eu já vi, gente que trabalha com a gente que só fez o curso, mas que continua nos acompanhando. Eu tenho um grupo VIP de WhatsApp, se você entrar aí no Instagram, no Linktree, é só clicar lá, ainda está lá com a semana do destravamento, mas não é só colocar o e-mail que você já cai direto lá no WhatsApp. Tá bom? É um grupo bacana de pessoas que estão ligadas no bem, que estão ligadas no amor, que estão preocupadas, né, com a sua própria evolução espiritual. E isso que é importante, que a gente coloque o nosso foco, a nossa atenção nisto, porque é nisso que a gente precisa, expandir a consciência de uma forma certa, porque não adianta só conhecimento sem moralidade. Hoje eu até coloquei um post aí no Instagram falando sobre isso, porque no mundo astral, nas regiões mais trevosas, tem muita gente cheia de conhecimento, de tecnologia, mas sem moralidade. Que aconteça. Então, vem com a gente, vem fazer parte dessa família Ser Consciente. Tá bom, gente? Muito obrigada que vocês tenham uma ótima noite, que Jesus abençoe o lar de vocês, todos os seus familiares, todos os seus amigos, e que a gente continue aqui vibrando para o nosso planeta, que está precisando muito. Nessa semana a gente fez um trabalho até no nosso grupo, né, de apometria, Semente de Luz, uma vibração especial para o pessoal lá de Manaus, e a gente pede a Deus, a Jesus, que nos ajude agora, né, com a vacina que está chegando aí, que as coisas venham melhorar também, que a gente possa retomar a vida, não mais como era antes, mas de uma forma melhor agora, de uma forma mais consciente. Tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com meu amor, com meu coração, e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.